Hoje a gente vai falar sobre os 5 erros de quem estuda com curso online. O primeiro é não ter um objetivo certo. Então a pessoa acha que o objetivo é ver todos os vídeos, acabar todas as listas e ficar lá no curso online para sempre. Mas não, o objetivo é fazer provas antigas. E o curso online, na verdade, é só uma ferramenta que vai te ajudar a aprender os assuntos para fazer as provas. Outro objetivo é manter tudo fresco na memória e não avançar e nunca revisar os módulos que você já viu. Então, veja como é diferente. O objetivo não é acabar todos os módulos do curso online, ver todos os assuntos, não. O objetivo é fazer as provas, é manter tudo na memória, tudo fresco, por mais que você veja menos assuntos. E por isso até, se você já viu alguns assuntos ou na sua escola ou em outros anos de estudos e você vai para um novo curso online, não comece do começo, não comece pelos assuntos que você já viu. Vá direto para os que você não viu e nos que você já viu você só revisa, você só faz as questões, por exemplo, que é uma ótima revisão. Então, sempre pense no curso como um acessório, ele não é o que vai te fazer passar. Não, pode ser o melhor curso do mundo. O que vai te fazer passar é fazer provas, é errar bastante, aprender a partir das provas, é esquecer e revisar e relembrar depois. Então, é completamente diferente. O seu objetivo não é seguir 100% o curso. E quando você começar um novo curso, não comece pelos primeiros vídeos. Então, por exemplo, até os 2 cursos que eu mais recomendo são o Estude e o Professor Ferreto. E os 2 têm link aí embaixo. E assim, eles são ótimos cursos, mas você não precisa rever os vídeos que você já estudou, por exemplo. Você pode ir direto para as listas. E nesses 2 cursos, tanto no Estude quanto no Ferreto, tem as listas lá disponíveis para você fazer. Então, de repente, você revisa só com as listas e com base no que você errar, aí sim você vai ver os vídeos desse assunto. Eu acho que essa é uma maneira muito mais sniper de estudar e usa realmente o curso como uma ferramenta, não como um objetivo, porque o objetivo é aprender a fazer as questões de prova, é pegar essa mania de fazer provas e ficar muito bem nisso, não é acabar todos os assuntos, certo? O terceiro erro é não priorizar as matérias mais importantes. Então, se você pensar que tem gente estudando história e matemática com o mesmo número de horas, então a pessoa tem muito mais dificuldade com matemática, mas ela estuda igual. Então, por exemplo, 6 horas para cada, 7 horas para cada. E isso é completamente errado, porque as matérias que você precisa mais, você precisa alocar mais horas. Mesmo se você tiver a mesma facilidade ou dificuldade com matemática e história, matemática pesa mais no Enem, por exemplo. Então, é muito mais importante colocar mais tempo em uma matéria mais importante. E aí, para a maioria das pessoas, esse vai ser matemática e física, com matemática mais importante, mesmo porque é até usada em física e em química. E a partir disso, você coloca o horário, o tempo das outras matérias. Eu acho que é muito importante. E outra coisa, outro erro, além de colocar tempos iguais, é estudar da mesma forma. Você não pode estudar da mesma forma história ou matemática. São coisas completamente diferentes de aprender. Então, por exemplo, português, você não precisa ver videoaula de português. Você pode ir direto para o exercício com base no que você errar. Então, em questões de interpretação de texto ou questões que você descobre que você não sabe alguma coisa de gramática, aí você vai ver o vídeo desse assunto, você vai se interessar pelo que você errou para aprender. Mas sempre primeiro indo para as questões, aprendendo a fazer as questões, ou no simulado, ou na prova antiga mesmo. E depois você volta para a teoria no livro ou na videoaula. E isso é completamente diferente. Então as pessoas estudam português assistindo a videoaula, fazendo a lista, e depois chegam na prova e não sabem por que não conseguem interpretar. Porque é uma habilidade que você tem que desenvolver sozinho, não adianta ver vídeos de interpretação de texto, porque é uma habilidade que você constrói sozinho. E isso, claro, que ajuda a ler, por exemplo. Ler ajuda muito. Mas fazer as questões é a coisa mais importante de todas.
e muita ênfase é dada em assistir aula, que eu não concordo. Mas, enfim, cada um tem seu método. Eu só tô falando pra não ser igual, como você estuda cada matéria. Isso até a gente diferencia muito no Sniper, é um módulo só para isso. E lá tem como estudar história, como estudar biologia, como estudar matemática, como estudar química, e tudo é diferente. Tem um número de horas limitado por semana, você tem que fazer exercício, você tem que fazer outras coisas. Então, tem que, assim, otimizar bem o tempo, otimizar bem os seus estudos. E essa questão de definir como estudar cada matéria é exatamente isso. Aprender mais no menor tempo. O quinto erro é uma falta de planejamento. Então, eu já falei aqui das fases 1, 2 e 3 dos estudos. A fase 1 é aquela quando você está começando e não sabe nada. A fase 2, quando você já começa a inserir provas. E a fase 3, só provas antigas. E aí a gente tem que ter esse planejamento bem claro, porque essas fases podem variar para cada matéria. Então, você pode estar na fase 2, 3 em História e na fase 1 em Matemática. Então, tem que ter um planejamento que, assim, seja claro e você veja, não, aqui eu comecei a fazer provas antigas, aqui eu estou nessa fase ainda, ou aqui eu estou começando nesse método. Então, para ser bem claro para você o que você está fazendo. E não apenas seguir o cronograma do curso online que fala essa semana aqui você vai estudar isso aqui e na semana seguinte você vai estudar essa outra coisa e você não é o criador ativo do que você está estudando, sabe? Eu acho que você tem que pegar as rédeas do negócio e, não, agora eu vou estudar esse assunto aqui que cai todo ano e cai muito. Então, por exemplo, para a FUVEST, geometria plana. Então, você vai deixar para estudar geometria plana em setembro? Ou mesmo em agosto? Não, você vai estudar logo no começo do ano, porque é um assunto super importante, claro, não precisa ser janeiro, mas quanto antes melhor, é um assunto que cai muito todo ano, então já pega para estudar, já aprende e fica bom nesse assunto. E não segue lá o que todo mundo segue, sem questionar, sem se perguntar, será que isso aqui é a melhor coisa? E claro que depois que você montar o seu cronograma, não precisa ser assim muito rígido, precisa ser flexível, porque às vezes tem uma semana que você tem que ir no dentista ou acontece algum problema. E essas coisas acontecem, é normal não conseguir seguir por algumas semanas e em outra ir mais rápido do que você colocou. Então, faça um planejamento e tenha essa flexibilidade de lidar com ele, mas não siga cegamente. E às vezes tem gente que segue cronograma online, alguém fez e todo mundo segue, sendo que, será que isso é o melhor para você? É claro que assim, quando você não tem noção de nada, qualquer coisa tá bom, então se você já está estudando, já tá ótimo. Mas quando você já tem um nível bom, você já entende que isso aqui é o seu caminho e você tem que fazer ele da forma mais rápida, mais otimizada. Aí você começa a ter estratégia, começa a pensar em qual é a melhor forma de aprender isso ou aquilo, de revisar. E isso que é legal, sabe? É você montar a sua estratégia, definir certinho o que você vai fazer. E às vezes não, sempre o que acontece é que quando você tem uma estratégia clara assim, e você prioriza as matérias certas e você estuda cada matéria de uma forma certa, é que você vê que você evolui mais rápido. E isso até motiva a continuar. Porque, às vezes, quando você está seguindo, assim, cegamente algum plano de estudos, você vai seguindo, e você vai vendo que esqueceu os passados. Vai esquecendo. E aí você, algum dia chega em um simulado, uma prova antiga, e não consegue fazer nada, porque você não está revisando, você não está vendo de uma forma que dê certo esses conteúdos. E isso desmotiva. Então, é tão importante você ter uma estratégia, é importante para a prova, é importante para continuar estudando. A gente tem que pensar nisso também, para se manter com essa motivação, com essa disciplina mesmo, que é a disciplina que mantém a motivação. E o sexto erro, eu não sei se vai ser bônus. E o sexto erro é ficar só nesse mundo de vestibular, é não ter alguma coisa fora disso. Então, eu acho que é muito saudável a gente fazer outras coisas, não só ficar estudando ou conversando com gente que está estudando. Então, às vezes, você pode estar vivendo numa bolha em que todo mundo ao seu redor só fala de estudos, seu Instagram é só estudos, os seus amigos só falam de estudos, de faculdade, de profissão. E fica só isso, mas a vida é tão mais que isso, tem tantas outras coisas.
Então, eu acho que é muito legal tirar um tempo por semana para fazer alguma outra coisa e pode ser o que você se interessar. Então, por exemplo, tem um aluno lá no Sniper que faz curso de canto e ele fica cantando todo dia. Tem uma outra que faz CrossFit todo dia e vai lá com o pessoal do CrossFit, é toda aquela competição amigável do CrossFit. Outras pessoas fazem yoga, outras fazem dança, outras fazem qualquer coisa. Ou às vezes não precisa ser nada físico, mas tem alguma coisa que você gosta de fazer e você poderia, ou mesmo ler livros, ou fazer alguma coisa que você gosta. Com certeza você sabe, ou se não souber, tenta fazer algo que você não gosta e a partir disso você descobre o que você gosta. Eu acho muito necessário isso, porque senão a gente fica assim, aquela palavra, bitolado, né? Em só uma atividade, só isso, só isso, só isso. E a vida é 360, não é esse negocinho aqui que você tá fazendo agora. E, enfim, esse é um erro muito comum. E às vezes até as pessoas param de estudar porque fica uma pressão tão grande de pensar nisso o dia inteiro e não é necessário, dá para fazer outras coisas. Ah, e um conselho até nessas outras coisas, faz meditação. A meditação, ela ensina a observar os pensamentos, a observar as emoções que aparecem. E isso ajuda a criar foco, ajuda a observar mesmo a mente, que vai ser útil em tudo que você fizer na vida. Então essa é uma ideia. Yoga e meditação é o que eu gosto, é o que eu recomendo, mas você pode ver, pensar no que você gosta mais de fazer agora, nessa época. Então essa é a ideia do vídeo de hoje. Os cursos que eu recomendo são o Estude e o Professor Ferreto, e tem os links aí na descrição. E o Sniper de Questões é o curso em que eu mostro a estratégia de estudos, então exatamente como estudar cada matéria, como criar um planejamento, como organizar o quadro horário, como usar técnicas de estudos, e isso tudo lá no Sniper de Questões. E um Pause é um site com meditações, com áudios guiados de visualização, de relaxamento, de meditação. E tudo isso em umpause.com.br. Então essa é a ideia do vídeo de hoje. Eu espero que você não esteja cometendo nenhum desses erros e que agora os seus estudos para o vestibular, concursos online sejam maravilhosos. Que sejam assim, sentar e aprender e ficar bem na prova, porque esse é o objetivo. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!